Nessas duas artes tem uma grande diferença entre isso e isso. Mas para alcançar este resultado, não é com tempo ou esforço. Neste vídeo, eu irei te ensinar 5 coisas que você pode fazer nas suas artes para que pareçam mais profissionais. A primeira delas é integração. Na vida real, luz sempre está sendo refletida. Assim, cores contaminam outras cores por meio do reflexo. Portanto, se nós observarmos essa animação que fiz em um vídeo passado, podemos notar que suas cores são sempre semelhantes às luzes do fundo. Isso é a reflexão de cores nos objetos. Um exemplo real é esta imagem. Repare como todo personagem está em tons quentes, até as cores escuras. Isso novamente é a reflexão de cor em ação. Gradientes. Normalmente, muitos artistas acham que gradientes é apenas pintar metade do personagem com um spray escuro e a outra metade com um claro. Isso não é a forma correta de fazer gradientes. Gradientes se faz pensando em como a iluminação vai se comportar no seu personagem. Observando novamente esta imagem, reparem em como as partes inferiores são mais escuras comparado às partes superiores. Isso ocorre porque o foco de luz vem do lado direito do personagem. Mas veja, mesmo mais escuro, há ainda luz lá. Conforme nos afastamos do ponto de luz, mais fraca fica essa iluminação. Fade Shadows e Highlights. Algo que faz com que suas artes ficam muito mais realistas na iluminação é não fazer sombras e highlights duros, sem mudanças de opacidade. Na vida real, sombras e highlights têm um degradê até atingir o seu ápice de cor. Veja como isso é utilizado nesta arte. Podemos notar nesta arte que o highlight tem um degradê até atingir o seu ápice de cor. Isso ocorre porque não é uniformemente iluminado todas as áreas do personagem. Shading volumétrica versus plana. Sombras e highlights não precisam ser volumétricas. Eu sei que isso parece ser contraditório, mas deixe-me te mostrar. Em certas situações, não é necessário um sombreamento e highlight volumétrico muito avançado para cumprir uma função dramática ou estética. Às vezes, highlight na borda e sombras simples funcionam bem, mas com muito menos trabalho. Mas é claro, não abuse dessa técnica, ela funciona em situações específicas, como um personagem que recebe luz de uma única fonte de luz na lateral direita, por exemplo. Cor é relativa. Algo que aprendi com meus muitos anos como artista é que, às vezes, não precisamos nem mudar os tons das sombras. A iluminação já faz o trabalho por nós. Eu sei, é muito enigmático essa afirmação. Eu irei explicar. Vamos analisar essas duas artes da minha personagem Arya. Qual dessas artes o cabelo dela é mais vibrante? Se você disse a da esquerda, você errou. Se você disse a da direita, você também errou. Na realidade, as duas são exatamente iguais. Isso ocorre porque nosso cérebro nos engana quando vê cores. As cores ao redor influenciam a percepção do nosso cérebro sobre os tons das cores. Se formos analisar essa imagem, podemos ver claramente que a sombra projetada do cilindro faz com que os quadradinhos sejam claramente mais escuros que os quadradinhos que estão fora da sombra. Se você pensou isso, você errou. Na verdade, todos os quadradinhos são exatamente iguais. O que muda é que os quadradinhos supostamente brancos na sombra são na verdade iguaizinhos aos quadradinhos cinzas que estão fora da sombra. Agora é a sua vez de aplicar tudo o que você aprendeu nesse vídeo. Eu estarei passando aqui um link onde terá 3 backgrounds para vocês desenharem os seus personagens neles, aplicando tudo que foi falado nesse vídeo. Quando vocês terminarem, postem suas artes na aba comunidade que eu com certeza irei ver. Muito obrigado, até mais.